Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Lucas e nesse vídeo eu vou estar passando algumas dicas aí, alguns macetes bem suaves de como fazer sombra básica, né? Não vai ser um negócio realista também, mas você já vai poder dar mais vida pro seu desenho, né? Digamos assim. Então, vamos lá começar por essa bolinha para poder exemplificar para vocês. Essa bolinha vocês podem estar desenhando, tá? E essas dicas valem tanto para cá pro digital quanto pro papel, né? E justamente esse brush ele simula um pouco um lápis, então a gente vai trabalhar bem parecidamente aqui. Primeiro você vai pegar um lápis bem leve, bem fininho, não fino, mas claro que eu tô dizendo. E aí você vai preencher toda a bola, porque querendo ou não, a bola tem cor, né? E essas dicas são para desenho em preto e branco, tá? Com cor você pode tentar fazer pintando com lápis, passando por cima e tal, com a cor. Eu fazia isso, mais ou menos, antigamente. Né? Hoje em dia já não mais, porque eu não desenho mais no papel. Não tanto quanto eu gostaria. E aí aqui a gente tem a bola. A primeira coisa que a gente tem que notar é que a luz está vindo daqui, certo? Então se ela está vindo daqui, a gente vai ter um primeiro corte de sombra assim, já que o objeto é arredondado. E já que ela está vindo dali, a sombra vai ter que ser projetada meio que assim no chão, certo? Então ela meio que vai fazer essa curva assim marromeno, beleza? Então a gente vai adicionar essa sombra no chão com um lápis claro também, tá? A gente vai começar sempre pelo claro, depois a gente vai passando para os mais escurinhos. A gente vai fazer essa demarcação, mais ou menos. Então, é a sombra projetada. A gente vai projetar a sombra no chão. Ela vai ficar meio que algo assim. Como é uma bola, né? Só essa parte aqui que está pegando no chão, a gente vai fazer ela passando um pouquinho, já que é um objeto arredondado. E podem usar a borracha, tá? Sempre que alguma coisa não sai como deveria. E beleza, temos aqui a nossa primeira sombra projetada. Na sombra projetada, a gente tem mais, vamos dizer, três tonalidades de sombra, né? A mais clara, média e mais escura. A média a gente vai fazer um pouquinho mais no meio da nossa sombra, dentro da sombra mais clara. Então pega um lápis mais escuro ou começa a apertar um pouco mais o lápis e a gente tem essa sombra meio mais escura aqui. Não se preocupe que é para ficar retinho assim mesmo. Daqui a pouco a gente vai consertar isso. E depois a gente tem com um lápis mais escuro, usa um 8B aí da vida. A gente vai fazer a sombra de oclusão, que é aquela sombra de contato, que é sempre que tem um superfície que entra em contato com outra, é onde a luz tem mais dificuldade de chegar. Então a gente vai fazer uma bolotinha assim, aqui próxima. E pronto. E aí com o dedinho de vocês, criaturas, a gente vai começar a esfumaçar de fora para dentro. Então a parte mais externa, o que está mais longe do objeto, tende a ficar mais esfumaçado, o que está mais perto tende a ter mais nitidez. Então a gente vai esfumaçando bastante de fora e vai diminuindo a esfumação, sabe como é o nome? Da sombra. Então a gente, com o dedo mesmo, ou cotonete, ou quem tem acesso a um esmufinho aí, fica à vontade de fazer esse espalhamento da sombra. Deixando ela um pouco mais sólida quanto mais próximo do personagem, né, do material, no caso a bola, e vai deixando ela mais fosca à medida que se afasta. De dentro, a gente vai fazer basicamente a mesma coisa, só que de dentro a gente pode estar esfumaçando ela um pouco mais que o lado externo. Então eu estou passando aqui, faz fumaça, tiriri. E a gente, né, vocês que estão usando o dedinho, ou um cotonete ou um esmofinho, começa a puxar essa sombra do centro mais para fora, fazendo esse movimento aqui, deixa eu aproximar mais, fazendo esse movimento assim, ó, de dentro para fora,
Que aí a sombra que está do lado de dentro ela vai se espalhando mais para o lado de fora. Parte mais escura vai trazendo para mais clara. E assim ela vai tomando um formato de sombra. Pronto. E agora, a parte de dentro a gente só... fumaça total, geral, valendo mesmo. Tomando cuidado para não entrar tanto assim na bola. Porque por mais que a gente esteja no papel... e também, por mais que a gente esteja no papel... acaba passando e fica meio difícil de tirar depois, né? Não usem tanta força também para esfumaçar, tá, galera? Porque se o seu papel não for grosso, se for um sulfite normal, ele vai rasgar. Então, vai na paciência, na calma, que é sucesso. Aí a gente tem esse resultado de sombra no chão. Agora a gente vai fazer basicamente a mesma coisa do lado de dentro. Opa, nessa aqui que eu quero mudar. Deixa assim. E a gente vai usando um lápis mais escuro. Cadê o negócio? Mais em cima. Lápis mais escuro para poder ir fazendo a nossa sombra. Então, primeiramente, o ponto da sombra está batendo bem mais ou menos aqui, certo? Então, a sombra vai começar a fazer a parte mais clara da sombra vai começar meio que assim. A parte média vai ser bem por aqui. E a parte mais escura da sombra, que no caso não é de oclusão, é só de sombra mesmo, vai ser mais ou menos por aqui. Então a gente vai começar a fazer esse processo. Então, pega um lápis mais escuro. Se você usou um HB para fazer essa pintura do lado de dentro, usa agora um 2B para fazer essa do lado de fora. E você que está no digital, você pode brincar com isso só escurecendo, aumentando ou diminuindo a opacidade da camada. A preferência do lápis é que ele esteja com a ponta mais fofinha, mais arredondada. Que se tiver com a ponta muito grossa, muito fina na verdade, ele vai acabar atrapalhando mais do que ajudando. Aí com o lápis você vai ajustando. Beleza, temos essa primeira parte. Pega agora um 4B ou 6B e a gente faz agora essa parte mais no meio. E agora com um 8B da vida, ou se você usou um 4B agora há pouco, pode usar um 6B para fazer essa sombra aqui também. Você está só com o lápis, só fazer mais claro ainda e escurecendo. Tá? Se você está usando só um 2B, faz mais clarinho todo o processo anterior mais claro e vai escurecendo com o passar do tempo. E aí beleza, aí agora a gente vai usar o nosso querido dedinho, a gente vai usar o nosso dedo agora para esfumaçar. Agora a gente tem que fazer também, para poder dar mais vida, um brilho especular. Você que está com papel, só pegar uma borracha e fazer um pontinho bem por aqui assim, ó. Tá vendo como dá mais vida? Por quê? Superfícies lisas, elas tendem a ter esse ponto especular aqui da luz, que é onde a luz está mais concentrada. Um olho, por exemplo, tem muito disso, né? Tanto é que quando a gente faz para poder dar mais vida ao personagem é esse pontinho especular no olho. Uma coisa que a gente tem que entender também é que quando a gente está fazendo qualquer coisa, qualquer objeto, qualquer personagem, a gente tem que entender que a luz bate em todas as direções e em todas as superfícies e tende a refletir na gente. Então, por exemplo, a luz está batendo aqui no chão e está voltando pro personagem, né? No caso a bola. Está batendo no chão e está voltando para cá. E o que é isso? É luz de reflexão, né? Uma luz refletida do objeto, da superfície, no caso o chão, que bate no objeto. Então o que é que a gente vai fazer aqui? Você que está com lápis, papel e caneta, ou papel não, ou caneta não, lápis e caneta, você vai pegar uma borracha. Deixa eu só apagar esse negócio aqui que tá incomoda. Pronto.
Você vai pegar a borracha e vai dar uma leve apagada aqui, nessa região assim que está virada mais pro chão, fininha mesmo, tá? Isso aqui não precisa ser uma coisa absurda não. E a gente pega o smoothinho aqui, ó, pega o nosso dedinho e vai borrando. Vê só como fica. Bom, e aí aqui a gente tem nosso processo básico, né? Que é primeiro que a gente vai fazer é a luz, a sombra projetada no chão. A gente vai trabalhar onde está a luz direta, ela vai bater aqui. A gente vai trabalhando os tons das sombras, né? No meio tem um meio tom e no final a borda da sombra. E depois a gente adiciona o brilho especular e a luz refletida embaixo, beleza? Então eu preparei aqui um personagem para que a gente possa treinar, tá? Ele vai dar esse busto disponível para download, tá? Ele vai estar em PNG, então quem quiser imprimir para ir praticando em casa, ficai-vos à vontade. Bom, então a gente vai começar, por exemplo, com uma luz vindo mais daqui. E aí a gente vai começar aquele processo, certo? Você pode ficar à vontade de pintar ele todo. Eu vou mostrar só a parte das sombras a partir de agora, para que a gente tenha uma noção das superfícies de como é que funciona mais ou menos a sombra nos personagens, né? Então a gente vai começar. Deixa eu aumentar mais aqui. Como a luz está vindo daqui, toda essa parte aqui vai ficar iluminada, certo? O nariz aqui vai ficar iluminado. Isso que eu estou pintando é a iluminação da luz, para que a gente consiga dar uma enxergada no que é que está acontecendo. Vai iluminar aqui, vai iluminar aqui também, essa parte toda da bochecha vai estar sendo iluminada. Isso aqui, pronto. E a gente pode botar uma luzinha aqui também. E algo assim. Na blusa, na roupa vai ser basicamente tudo. Então agora a gente vai fazer o inverso disso, né? A gente vai começar, um lápis mais claro, ou pouca força. Lembrando que o olho também faz sombra. A gente vai começar a pintar essa partezinha aqui. A pálpebra recebe luz, então ela faz uma sombra assim. Esse nariz ele é mais anime, né? Mais cartoonizado, então a gente pode só fazer algo assim. Descer para a boca. O lábio, se a gente imaginar que tem um lábio, ele faz uma sombra na parte de cima. E faz uma brincadeira assim. Tem essa parte da bochecha, que a gente pode estar levantando desse jeito. Essa parte da bochecha aqui, ela recebe sombra, né? O triângulo da bochecha recebe sombra, recebe luz. Então a sombra a gente faz ao redor dela. Tá vendo? A gente pode estar sempre fazendo a demarcação antes, né? Enxergando o que é que está acontecendo e demarcando. Essa parte aqui eu não vou pintar aqui de baixo porque ela está sofrendo reflexão. Lembra daquela reflexão da luz da superfície de baixo? No caso ela está refletindo aqui na roupa, no corpo dele e voltando. Então vou deixar essa parte sem receber sombra. E aí a gente vai colorindo aqui. A testa faz essa curva. Aqui também recebe uma sombrazinha de superfície na orelha. Toda essa parte do cabelo aqui está em sombra. A gente pode também deixar essa parte de trás aqui como se estivesse recebendo, sei lá, a luz de alguma parede. Ele dá um recorte legal.
cabelo faz essa sombra acompanhando a outra mecha. Isso aqui a gente vê bastante em Dragon Ball. E a gente pode fazer uma sombrazinha aqui também acompanhando rente ao cabelo. Pronto. E agora o pescoço, né? A gente imaginando que a luz está vindo dali e está pegando essa parte aqui, então a gente vai ter uma sombra mais ou menos assim. Faz essa curvazinha do queixo. Essa parte aqui do músculo do pescoço, a gente pode fazer algo assim, que fica interessante, fazendo uma curva, seguindo a direção do pescoço. Show? E a gente pode puxar uma sombrinha aqui atrás também, se bem que a sombra está vindo dali, então não faz sentido. Mas a gente pode puxar desse lado, já que está pegando a sombra da cabeça. Pronto. E aí, agora com um lápis mais escuro, a gente pode fazer algumas sombras de oclusão, né? Aquelas partes da região que eu falei que é a que recebe menos sombra. Então aqui dentro da orelha, aqui debaixo da sobrancelha um pouco. Voltando aqui pro olho, mais claro, uma coisa que aqui falta uma sombrinha. Uma coisa que a gente tem que entender é que o olho, ele não é uma esfera perfeita assim, ele tem um buraco. A parte da íris tem um buraco, ou seja, ele meio que vem assim, faz essa curvinha, né? Considerando que aqui o olho está olhando para frente. Então a gente tem mais ou menos isso aqui. E como é um buraco, a sombra tende a tender ao contrário. Como assim? Se a luz está vindo daqui e faz uma sombra projetada assim, dentro da íris, na pupila do olho, ela vai fazer o contrário. Vai fazer algo assim, porque a luz está pegando desse outro lado aqui. Então, a gente vai brincar com isso no olho também. A gente vai fazer o contrário. Se a gente está fazendo a sombra para lá, a sombra no olho vai vir para cá. Pronto, tá vendo? Ela ilumina desse lado e faz a sombra do outro. E aí com mais escuro a gente pode fazer um pouquinho mais entre elas assim, fica bacana. Debaixo do nariz também, se você quiser dar um volume, eu geralmente gosto. Aqui debaixo do pescoço, entre a cabeça e o pescoço, algo assim eu gosto de fazer. Aqui na camisa e aqui nessa pontinha. Pronto, basicamente é isso. A intensidade da sombra que você faz vai determinar o quão forte está a luz. Então, se eu, por exemplo, fizer essa parte mais escura assim, vai parecer que eu estou num lugar mais fechado, né? Então, a intensidade da força que você coloca ou do lápis que você está usando vai determinar também a intensidade da luz. Então, vamos imaginar agora que tem uma luz vindo aqui de baixo. Como é que seria essa sombra dessa luz de baixo, né? Como se fosse uma lanterna, a pessoa contando uma história de terror. Como é que a gente pode fazer? Vou deixar mais escuro, que eu estou considerando que a lanterna esteja perto. E a sombra no rosto, isso é interessante sempre estar com uma referência, certo? Se você está aprendendo agora como é que funciona o formato do rosto, se você tem dúvida onde colocar a sombra, pega a referência. Não faz mal nenhum. Procura na internet, é só o que tem referência de sombra em rosto, em animal, etc. Pronto. A luz vai fazer um brilho aqui embaixo e uma sombra aqui em cima no nariz. Aqui dentro da orelha basicamente vai ser tudo. Às vezes, geralmente é sempre escurinho. Aqui embaixo vai fazer a luz, então vou fazer uma demarcaçãozinha aqui. Eu acredito que aqui nessa parte também possa pegar um pouco de luz, então ela meio que faz uma curvinha
assim. Pronto, finaliza algo assim. Então a gente colore essa parte aqui da orelha também pode acabar pegando. Pronto, temos essa parte. Entre o queixo e a boca tem um vãozinho, um buraquinho aqui. Então a gente vai colorir esse buraquinho também. Mais próximo aqui do rosto. Algo curvado assim eu acho que tá legal. Aqui tem uma bochecha, então meio que vai fazer uma curva contornando a bochecha. Essa parte da pálpebra de cima também tem uma curvaturazinha. Então a gente faz ela. E aqui a testa, meio que fazendo um círculo. Pronto. No pescoço, basicamente, é como a luz está vindo de baixo, aqui essa parte toda vai ficar em claro. Então a gente pode fazer só uma sombra aqui atrás. E assim dos dois lados dos ombros. E agora no cabelo, né, considerando que a luz está pegando assim, então a gente pode estar, e aí que o cabelo do meu personagem tem umas mechas assim, a gente pode estar colocando umas luzinha assim, fica bacana, fica legal. Lembrando que esse personagem, se você já sabe desenhar personagem, fique à vontade de usar os exemplos e de fazer os seus próprios. E se você não sabe, eu vou estar deixando esse sketchzinho rápido para download. Para download para você imprimir, ou então para fazer digitalmente mesmo. E no olho, né, vai ter a sombra aqui, que é a sombra que a curva do olho faz, e da pálpebra um pouco aqui também de baixo. E como, né, a sombra do olho é ao contrário, essa parte aqui da pupila vai ficar iluminada e a parte de baixo que vai receber a sombra, já que a parte de cima que está recebendo a luz. Pronto. Aqui a gente pode também fazer uma sombrazinha de oclusão, mas só para determinar mais volume e deixar mais pesado, né? Então a gente pode botar só aqui atrás, já que a maior parte da luz está pegando na frente, aqui dentro da orelha, em alguns pontos, aqui no pescoço e aqui entre as camisas. Se você quiser fazer aqui no olho também, é sossegado. Pronto. E aí a gente tem esses exemplos. Treine bastante, veja referências, estude, pratique, veja as referências para poder praticar outras coisas diferentes. Só mostrei 2 jeitos de sombra no personagem aqui, mas com o que eu passei aqui, acredito que dê para você continuar. Me siga no Instagram, LucaArtVasque, no Twitter também mesmo nome, e no ArtStation, Lucas Vasconcelos, todos os links aí na descrição. Qualquer dúvida, só chamar. Qualquer sugestão mais do que vocês querem aprender, só deixar no comentário que eu leio todos, certo? É isso, obrigado pela atenção, grande abraço, até a próxima, valeu!